Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo da playlist Sci.Hands-On do canal Talking About Testing. Aqui quem está falando é o Valmir e nessa playlist eu ensino como resolver problemas específicos no mundo de automação de testes com Cypress e o assunto de hoje é como é que eu faço para testar o download de um arquivo, né? Então, diferente de fazer um upload, que é tipo, eu preciso subir um arquivo para a internet, eu quero testar que eu consigo baixar um arquivo da internet para o meu computador. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Eu estou aqui com o meu terminal aberto e eu vou fazer uso de uma ferramenta que eu mesmo criei, que se chama, vou rodar aqui sci.sh e eu vou criar um projeto que eu vou chamar de sci, como é que eu chamei ele aqui? File Download Test. File Download Test. Botei o sci na frente aqui porque eu já tenho o File Download Test aqui no meu computador, então eu vou criar um novo. Então esse comandinho aqui ele vai criar algumas coisas para mim automaticamente, para não precisar ter que fazer o setup de um projeto do Cypress do zero, mas eu deixei na descrição do vídeo o repositório para o projeto sci.sh no GitHub, e eu fiz uma mudança recente nesse projeto, uma pequena mudança, que foi esse último commit aqui, update.git-ignore-content, e essa mudança que eu fiz é relacionada com o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, ele basicamente, esse shell script, ele instalou o Cypress e configurou tudo para mim. Eu vou dizer que eu não quero os arquivos de exemplo e vou fechar o test runner. E aí eu vou agora pegar aqui o nome do projeto que eu criei e vou, deixa eu limpar a tela aqui, eu vou acessar a pasta onde ele foi criado e dentro da pasta onde esse projeto foi criado eu vou abrir o código dele no Visual Studio, que é a ideia de desenvolvimento que eu utilizo. Então temos o projeto criado. Deixa eu só abrir uma coisa aqui na minha outra tela que eu acabei esquecendo. Só para eu poder, para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Então é o seguinte, antes de a gente começar a criar os testes, vamos dar uma navegada aqui pelo que foi criado. Tem algumas coisas que foram criadas automaticamente que eu não vou precisar, por exemplo, o arquivo cypress.env.json, que é utilizado quando a gente lida com dados sensíveis. Eu não vou utilizar ele, então eu vou deletar esse arquivo. Vamos já limpar algumas coisas que a gente não vai precisar. O cypress.env também, que esse aqui é ignorado, o outro é um arquivo só de exemplo. A gente tem o Cypress aqui. Eu não vou usar fixtures também, então eu vou deletar a pasta fixtures. E eu também não vou utilizar plugins, então eu vou deletar o arquivo de plugins. E aí eu já vou, então, antes de qualquer coisa, adicionar no arquivo de configurações que eu não estou usando fixtures e que eu não estou usando plugins para quando eu inicializar o Cypress ele não criar esses arquivos e essas pastas automaticamente para mim. Então eu estou definindo aqui no arquivo cypress.json fixture folder false plugins file false. Então eu não vou mais utilizar esses caras para esse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E aí eu vou aproveitar também uma coisa que sempre que eu começo um projeto eu já faço, aí eu já vou definir aqui os npm scripts. Então eu vou definir um script, eu vou sobrescrever o script de teste que já foi automaticamente criado para ele rodar Cypress Run, que vai rodar os testes em modo headless, e vou criar um que eu vou chamar de sci2.open, e esse aqui ele vai rodar para mim o comando Cypress Open, para eu poder rodar os testes em modo interativo. E aí a gente vai na pasta Integration, que é onde os nossos testes vivem, a gente vai criar aqui um arquivo que eu vou chamar de file download.test.js.
E para fins dessa demonstração, eu vou mostrar para vocês o site que a gente vai utilizar para fazer o teste de download, que é esse site aqui, que é um site que eu achei na internet aí, que tem arquivos dos mais diversos tamanhos para a gente poder fazer download. Então ele tem aqui arquivos de 10 GB, de 5 GB, a gente vai pegar o menorzinho de todos, que é o de 100 KB, que eles chamam de microfile. Beleza? Então essa aqui é a aplicação que a gente vai testar. Eu vou basicamente testar aqui quando eu clico aqui, o download do arquivo realmente aconteceu, beleza? Então tá. Então a gente vou criar aqui um bloco it, que é onde o meu teste, onde eu vou definir o meu teste, e eu vou dizer it downloads a file. Ele faz o download de um arquivo. E aí o meu teste, para eu criar ele, eu vou definir uma arrow function e a implementação de como que eu vou testar o download de arquivo vai estar no corpo dessa arrow function. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é rodar um sci.visit para o URL da aplicação que a gente quer testar. Então eu vou, por hora, eu vou só fazer isso e vou abrir o Cypress em modo interativo para a gente ver o Cypress já navegando para a aplicação em teste e aí ver de onde o que a gente precisa fazer para seguir. Então, vou puxar aqui para o outro monitor. Então a gente vê que o Cypress chegou nessa tela, aconteceu uma coisa diferente do que tinha acontecido quando eu testei, onde apareceu esse pop-upzinho aqui, então acho que seria interessante a gente clicar aqui no No Thanks antes de continuar. Então eu vou usar o selector playground aqui, selecionei o elemento, copiei o sci.get que ele identificou para mim aqui, diz que só retornou um elemento. Então eu vou, logo depois do visit, eu vou clicar no botão que cancela, na verdade eu acabei esquecendo de botar o clique, então eu fiz a seleção do elemento e vou mandar um ponto clique para assim que ele visitar a página, ele vê o pop-up, ele já cancelar para tipo aquele pop-up ali não me atrapalhar com o resto, beleza? E aí a gente vai agora voltar aqui para a aplicação, eu vou inspecionar esse elemento aqui. E a gente pode ver que a gente tem uma div, que ela tem uma classe que todas as outras divs também têm. Então ela não é um elemento, não é um atributo que eu consigo identificar o elemento unicamente. Vamos ver um pouco mais aqui. Daí a gente tem toda essa div, ela parece ter um anchor, né? Toda ela clicável, mas dentro dela a gente tem uma outra divzinha que tem uma imagem, tem um H3, e o H3 ele tem uma informação que é única, né? Que é tipo 100 KB microfile. Em nenhuma dessas outras divs eu tenho essa informação. E eu sei que essa informação está dentro de um H3. Então eu vou utilizar esse texto aqui, porque ele parece ser único. E eu acho que vai me ajudar a selecionar o elemento que eu preciso. Então eu vou fazer o seguinte, depois que eu cliquei no botão ali de No Thanks, eu vou fazer um sci.contains. Eu quero pegar um H3, o qual contém o texto 100 KB, entre parênteses, microfile. A partir dele eu quero voltar para o pai dele. O pai dele é essa div aqui, porque é essa div que tem um A que é clicável e eu quero chegar nesse A. Então eu vou falar assim, ó, pega esse elemento, vai para o parent dele. A partir do parent, find, encontra um A, que é o anchor, e aí clica no anchor. E aí aqui eu vou estar realizando o tal do download, certo? Então vamos salvar e vamos ver se isso daqui vai funcionar. E vejam que um download aconteceu aqui. Ele encontrou aquele elemento que tinha o texto que eu queria, o parent dele, que foi toda a div, dentro da div o A, clicou no A e aí eu fiz o download do arquivo. Uma coisa interessante desse vídeo aqui especificamente é que quando o Cypress faz o download de um arquivo, ele automaticamente salva esses arquivos na pasta cypress/downloads. Então vocês podem ver aqui o arquivo teste 100k.db, que é o arquivo
que ele fez o download. E em modo interativo, ele não apaga esse arquivo automaticamente. Porém, se eu rodar aqui os testes em modo headless, vocês vão ver que antes, por default, esse é o comportamento default do Cypress, por default ele vai deletar a pasta vídeos, vai deletar a pasta screenshots, vai deletar os arquivos dentro da pasta downloads, veja que não tem mais nada aqui dentro agora. Ele vai rodar o teste e aí vai fazer o download de novo. Então isso nos ajuda a gente ter a questão de os testes, a gente não está contando com o arquivo que já estava na pasta, por exemplo. Então a gente vê aqui que o teste funcionou, ele conseguiu fazer o download. Mas até então eu estou simplesmente fazendo download, eu não estou verificando que realmente o download funcionou. Então o que eu posso fazer aqui, daí eu vou mostrar para vocês na documentação antes de implementar, é a funcionalidade read file, onde eu posso passar o path de um arquivo, posso passar o encoding, posso passar options, posso passar encoding e options. No nosso caso, a gente vai utilizar só o path do arquivo que a gente quer ler. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um sci.read file, eu quero ler o arquivo que está dentro da pasta Cypress/downloads, o nome dele é test, sem k minúsculo, .db. E aí eu quero simplesmente verificar que esse arquivo existe, o que provaria, por exemplo, para o meu teste, que o download aconteceu com sucesso. Então eu vou salvar aqui. E o meu teste passou, ele encontrou um arquivo, né? Se eu, por exemplo, botasse aqui vou botar 1001, um arquivo que não existe, vejam que ele está botando aqui expected new to exist, e aí depois de 4 segundos, que é o timeout default para esse tipo de comando, falhou. Então o meu teste está ok, assim, ele realmente está verificando que o download ocorre realmente se eu clico no botão de fazer o download. Então vamos rodar de novo aqui só para garantir que agora funcionou. E agora, por algum motivo, será que eu fiz alguma coisa errada? Por algum motivo ele... Acho que, às vezes também tem a questão de que pode ser que o download... O que está acontecendo aqui? Ele está demorando para aparecer o pop-up aqui, então parece que é isso. Vou rodar de novo aqui. Isso aí são coisas inesperadas de quando a gente está gravando vídeos. Mas agora a gente viu que funcionou. Então antes ele estava errando porque ele estava demorando demais para aparecer aquele... Eu poderia, por exemplo, aumentar o timeout ali do clique no botão de No Thanks para garantir que o meu teste é robusto. Mas o ponto é que eu consigo utilizar a funcionalidade read file para ler um certo arquivo e daí então, por exemplo, verificar se esse arquivo existe. Eu poderia, com certeza, se eu precisasse verificar os dados desse arquivo, também encadear um .den e daí pegar o conteúdo desse arquivo e parsear do jeito que eu precisasse, mas para fins desse exemplo aqui, eu vou só verificar que ele existe. E com isso eu vou apresentar para vocês o projeto no GitHub. Então o projeto está no meu usuário, WLSF82, File Download Test. Aqui já é a implementação final. Então aqui no package.json vocês vão ver que eu tenho aqui os scripts, eu já tenho uma descrição aqui, sample project, to demonstrate how to test file upload using using Cypress. E uma coisa interessante de falar é que no git ignore, além do que eu já costumo ignorar, como o arquivo.dsstore, arquivo cypress.env.json, screenshots e vídeos e os node modules, agora eu ignoro também o cypress.downloads, porque eu não quero versionar os downloads dos arquivos que os meus testes estão criando. Eu quero simplesmente que eles sejam ignorados, e quando eu fizer um git commit e um git push, eu não vou estar mandando esse código que está, esses arquivos que estão só no meu computador para o GitHub, porque não faz sentido, né? Eles são só eles são outputs dos meus testes, eles não são parte dos meus testes. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu deixei o link de tudo que eu mostrei para aqui, de tudo que eu mostrei no vídeo na descrição do vídeo. Entrem no repositório, deixem uma estrela aqui, deixem um like no vídeo, compartilhe ele com as suas redes e até a próxima. Falou!